Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou continuar o que a gente já tava conversando a respeito de backups, recuperação no SQL Server, tá? Vou chamar isso aqui de parte 2. De recuperação no SQL Server, ainda estamos no assunto básico, tá? Então, o que a gente viu ontem, né? O que a gente viu ontem? Quando você está vendendo um produto de recuperação ou uma solução de recuperação para o seu cliente, o que você tem que perguntar para ele antes de mais nada, né? Qual que é teu RPO, qual que é teu RTO. Lembram disso? Isso aqui é time, isso aqui é Recovery Time Object, isso aqui é Recovery Point Objective. O que isso aqui quer dizer? Quanto de dados eu posso perder e quanto de tempo você pode ficar fora enquanto eu recupero os seus dados. Pois bem, aí nós vimos que nós temos alguns tipos de backup, né? E para que serve o backup antes de mais nada? Bom, eu tenho o meu banco de dados aqui, bonitinho, funcionando com diversas dados sendo modificados, tabelas sendo modificadas, enfim, tudo sendo mexido, tudo sendo lido, tudo sendo acessado. Por algum motivo, esse meu banco de dados parou de funcionar. Crashou, o servidor quebrou, eu não tenho mais acesso a esse cara, eu tenho que restabelecer meu ambiente, eu tenho que restabelecer meu banco de dados. Como que eu faço isso? A princípio, o jeito mais antigo, recupera um backup, certo? Que eu já tenha previamente realizado. É, é, Notem que não é simplesmente subir um banco de dados e deixar ele lá no ar funcionando. Existem manutenções, né? Para isso, sempre contrate um bom DBA. Vamos lá. É, então eu tenho aqui diversas opções de backup no SQL Server, né? Eu tenho o backup full, eu tenho o backup diferencial, eu tenho o backup de log. Tá, vocês devem lembrar da diferença entre esses caras aqui, mais ou menos, e vocês devem lembrar também de um negócio que se chama modelo de recuperação. Lembram que no SQL Server eu tenho três tipos, né? Booklogged e Simple. O que isso aqui quer dizer? Bem rapidamente, tá? Eu vou fazer um vídeo a respeito de modelo de recuperação para exemplificar melhor posteriormente, mas Full Booklog de Simple. O SQL Server trabalha com um arquivinho de log de transações para cada banco de dados. Você pode ter um ou mais. Boa recomendação, boa prática é só ter um. Maravilha. Modo de recuperação full. Modo de recuperação full. O que o SQL Server vai colocar nesse arquivinho de log? Ele vai colocar todas as transações que eu fiz no meu banco de dados e ele não vai apagar essas transações, ele vai manter essas transações lá. A menos que você eventualmente chegue lá e fale para ele assim, ó, eu estou fazendo uma cópia de segurança dessas transações. Eu estou levando, SQL Server, eu estou levando essas transações de um arquivo para o outro. Ok, está seguro, o SQL Server apaga esse pedaço do log de transações e começa a reusar esse cara. Beleza. Booklogged é basicamente a mesma coisa que o full, mas ele não vai armazenar informações de inserções em lote, ou seja, se você pega um arquivo e faz um book insert, algo desse gênero, ele simplesmente não vai armazenar esses dados dentro do log de transações, ok? E eu tenho um modelo de recuperação simple. Isso aqui é bem útil para desenvolvimento, para ambiente QA, lugares assim que eu posso ter uma perda no tempo, uma perda do banco de dados e posso recuperar um backup full de 2, 3 dias atrás. Não tenho problema nenhum com isso. O que acontece no Simple? O SQL Server vai gravar a transação enquanto ela está ocorrendo e quando ela estiver ok, comitada ou desfeita com um rollback, ele simplesmente vai marcar essa transação como inativa. Então ele vai poder reutilizar esse espaço. Notem que, usando o modelo de recuperação Simple, o seu banco de dados ocupa bem menos espaço, porque ele não mantém as transações no teu arquivo de log de transações. Não é que isso é uma vantagem ou uma desvantagem. Depende do que você quer para o seu ambiente, depende de que tipo de recuperabilidade, digamos assim, né, você quer aplicar no seu ambiente, tá? Eu não sei qual é ideal para o seu ambiente, só você sabe, tá? Eu sei o que é ideal para os ambientes dos clientes que eu cuido. A grande maioria em produção mantém um modelo full.
salvo alguns que mantêm o modelo Simple porque eles têm um banco em produção, mas, por exemplo, é um banco só de leitura. Mas é produção. Ele mantém Simple, porque não interessa para ele manter de outra forma. Não precisa, ok? Então, cada ambiente é um ambiente. Você tem que aplicar o que melhor, ou você tem que escolher o que melhor se aplica ao seu. Vamos lá. Backup full funciona em que modelos de recuperação? Qualquer um. Não confunda o modelo de recuperação full com o backup full, tá? O backup full é o backup full, simplesmente. E o modelo de recuperação é o modo de recuperabilidade. São coisas distintas, tá? É como o SQL Server está trabalhando com o seu log de transações, tá? Então, o backup full vai levar todas as informações do BD pro arquivo de backup, ok? Tá. O que o diferencial vai levar? Leva todas as informações, informações alteradas, tudo que foi alterado no seu banco de dados desde o último backup full. Válido, né? Maravilha. Ah, ponto importante. Qualquer modelo de recuperação. Muito bom. Aí, para o diferencial também, qualquer modelo de recuperação. Eu posso estar em Simple, posso estar em Full, posso estar em Book Logged. Minha base, tanto faz. O diferencial funciona também. Mas como que ele faz? Ele não faz controle com log de transações dessas informações alteradas? Nesse caso, não. No caso desse backup, ele não usa esse tipo de informação. Ele usa páginas de controle dentro do SQL Server. Ele usa uma série de páginas de controle do SQL Server para saber o que foi modificado desde o último backup full válido. E aí ele vai levar essas informações para o nosso arquivo de backup. Ok? E aqui ele leva todas as informações de transações desde... Eu vou deixar aqui... Vou deixar esse conceito aqui no ar, LSN, tá? Log Sequence Number. Ainda não vou falar sobre o que é, mas ele usa isso aqui para controlar as transações, tá bom? Leva todas as informações de transações, LSN, desde o último backup de log válido. Agora, isso aqui só funciona quando? Isso aqui só funciona quando o meu modelo de recuperação está em full ou book logged. Bom, modo simple isso não funciona. Putz, mas por quê? Lembra que quando o banco de dados está em modo de recuperação simple, ele faz a transação, ele usa o log de transações, continua usando o log de transações, continua logando as transações lá, mas quando ele marca aquela transação como inativa, ele simplesmente pode reusar aquela transação. Então aquela transação deixou de ser válida para o SQL Server, para o banco de dados. Então não tem como ele simplesmente fazer um backup disso. Ok? Não tem como ele garantir uma consistência fazendo backup disso, porque isso já pode ter sido reaproveitado pelo próprio SQL Server. Ok? Se você quer aplicar na sua política de backup, então, backups de log, você tem que manter ele em modo de recuperação full ou book logged. Beleza? E qual que é a vantagem de eu manter ele em full, book logged ou simple, enfim? Full, eu consigo recuperar todo o banco de dados inteirinho até meu ponto de falha. Ou eu consigo recuperar o meu banco de dados até um ponto específico no tempo, Point in Time Recovery. Book Logged, eu consigo recuperar o meu banco de dados até o meu ponto de falha. Eu não consigo recuperar meu banco de dados até um Point in Time. Eu não consigo fazer o Point in Time Recovery, eu não consigo recuperar ele até um ponto no tempo. E Simple, para mim só tem a única vantagem é o espaço gasto. Para mim só serve para desenvolvimento, não serve para produção, na minha opinião, por enquanto, ok? Até que me provem o contrário. Vamos lá. Aqui
eu vou começar então, vamos partir para a prática, né? Vamos fazer então, vamos criar uma base de dados simples então. Create database test. Deixa ele criar padrão. Nossa, mas é simples assim? É simples assim. SQL Server funciona simples assim. Vamos ver aqui. Eu tenho uma base de dados teste. Vamos renomear ela agora? Eu não gostei muito desse nome. Simples assim. Teste BKP. Muito bom. Eu vou chamar então essa base de dados. Teste BKP. E aí aqui, troquei o contexto, notei aqui em cima. E aqui, o que eu vou fazer? Criar uma tabela. Adivinha? Teste. Lógico, né? Quem nunca, né? Vou colocar um, sei lá, ID int primary key identity. Comece, então, autoincremento comece em 1 e cresça de 1 em 1. Você vai ser uma primary key. E eu vou colocar descrição do teste. Descrição do teste como varchar de, sei lá, 50. Tá? Jogo rápido mesmo, tá, pessoal? Isso aqui não é uma videoaula de performance tuning, nada disso. Tá? Então vamos lá, cria a tabela teste. Porque eu quero mostrar o backup sendo voltando, eu quero mostrar voltando o backup para vocês de um jeito que vocês consigam enxergar, né? Que funcione bem. Muito bem. Eu tenho então minha tabela teste aqui. Vou inserir nessa tabela teste alguns dados. Insert into test values. Coloco aqui, sei lá, como o primeiro campo é autoincremento, não preciso mexer nele. Vou colocar teste. Tá. Só que qual que é o jeito fácil? Fico apertando F5 aqui para ele ficar colocando os dados? Não, vamos usar um pouco a inteligência. Go, sei lá, 500. Então o que ele vai fazer aqui? Go, delimitador de batch. Se eu colocar Go 500 aqui, ele vai executar essa batch aqui 500 vezes. Beleza, maravilha. Isso existe desde 2008, tá, pessoal? Tenho então 500 linhas aqui inseridas, mais as que eu já inseri apertando F5 lá. Vamos conferir quantas linhas eu tenho? Opa. Então eu tenho select. ,508 linhas. Maravilha. Que eu quero fazer aqui? Vou soltar um backup. Vamos criar uma pastinha para ele, para o meu backup. Aqui no meu C2 pontos temp. Beleza, eu tenho um C2 pontos temp bkp aqui. Eu vou mostrar como faz o backup full a partir da interface gráfica. Depois a gente começa a fazer via interface, via texto, tá? Via Transact SQL. Vamos lá então. Interface gráfica, tasks, backup. Bem simplão. Beleza, essa é a minha interface de backup. Tá. Qual que é o meu banco de dados? Teste. Qual que é o tipo de backup? Ó, olha eles aqui. Full, diferencial, transaction, log. Para onde que você vai fazer o backup? Esse caminho aqui que ele está trazendo para mim é o caminho padrão definido na opção da instância, tá? Onde que eu vejo isso aqui? Aqui, ó. Aquele caminho lá que eu mostrei para vocês está aqui. Ok? Vamos lá, então. Backup. Só que eu não quero fazer backup para esse cara aqui. Eu quero fazer o backup para o C2 pontos, barra temp, barra bkp. Aí eu vou fazer teste bkp full. Que horas são? Hoje, desculpa, que dia é hoje? 20/1/2015. Eu gosto também de colocar o horário, tá? Sim, eu tenho toque a esse ponto. Vamos lá. Ponto .back. Então, o meu backup device não vai ser uma fita, vai ser o disco, vai ser um arquivinho no disco. E esse arquivinho está onde? Está nesse caminho aqui, certo? E o nome do arquivo é esse cara aqui. Beleza, vamos lá. A pasta tem que já existir, tá? Ele não vai criar sozinho para você. Maravilha.
Backup do tipo copy only. Backup do tipo copy only é o seguinte, ele vai levar para um backup device todas as informações que tem no teu banco de dados, se for do tipo full, mas ele não vai interferir com a sua política de backup existente. O que isso quer dizer? Ele não vai mexer no mapa diferencial, ele não vai mexer no LSN, ele não vai truncar o arquivo de log, não vai fazer nada. Nada demais. Tá ok? Ele vai, o copy only serve simplesmente ou para você ter uma segunda política de backup, e você quer mesclar ela com a primeira, a gente vai falar sobre isso também, ou você quer simplesmente pegar o teu banco de dados aqui em produção, jogar ele em QA, sem mexer na política de backup de produção. Você não quer atrapalhar a sua política de backup já existente, tá? Para isso serve essa opção aqui. Beleza? Opções de mídia. O que eu vou fazer aqui? Você vai fazer o backup para um media set que já existe, ou seja, o arquivinho que eu estou definindo lá já existe. Hoje ele não existe, mas suponha que ele já exista. O que eu vou fazer aqui? Ou você vai escrever o backup ao final desse arquivo, dentro dele mesmo, ou você vai fazer overwrite, você vai sobrescrever esse backup set, você vai sobrescrever esse arquivo. Você vai matar o backup que existe lá dentro e vai criar um outro, ok? Eu vou escolher essa opção aqui, não faz sentido agora, mas enfim, eu vou escolher essa opção aqui. Beleza. Aqui existem algumas opções de confiabilidade, né? Verificar o backup, fazer uma validação checksum. Continua mesmo que tiver erro, né? Não é uma boa isso aqui. E mais algumas opções de backup. Opções de expiração, compressão de backup. Eu recomendo usar. Se não tiver aplicado isso aqui no servidor, se você tiver CPU suficiente, se você tiver uma carga de uso de CPU relativamente baixa, eu recomendo você habilitar a compressão de backup. Eu recomendo fortemente, porque você vai pagar um custo extra de CPU, mas você vai ganhar muito em I/O, porque ele vai escrever menos, e você vai ganhar muito em tempo também, ok? De novo, se você tiver sobra de CPU, aplique, usa compressão. Se a tua carga de CPU é alta durante o dia todo, enfim, você já tem um baseline de performance e tua CPU é alta, tá no gargalo, não usa, tá bom? Vamos lá então. Beleza, o backup, é claro, é uma base muito pequena, o backup está concluído, né? Ok, vamos ver se ele fez mesmo. Aqui, ó, ele fez o arquivinho. Tá lá o arquivo de backup com, com compressão 444K. Beleza, maravilha. Pequeno, né? Esse é o backup mais simples que tem. Só que aí suponha que eu vim aqui e fiz mais 500 inserções. Vim aqui e fiz mais 500 inserções, por exemplo. Tá, vou fazer um count aqui. Eu tenho agora 1508 linhas. Maravilha. Aí, inadvertidamente, eu venho aqui. Inadvertidamente, eu venho aqui e o que acontece? Ah, não gosto mais dessa base de dados. Simples assim. Não existe mais base de dados. Vou fazer um PS aqui. Cuidado com o que vocês estão fazendo em produção. Quando vocês entraram numa máquina de produção, para e pensa 2, 3 vezes antes de fazer o que quer que vocês queiram fazer em produção. Tá? Fica a dica. Vamos lá. Select count. Ei, caramba. Cadê meu banco? Ixi, morreu o banco de dados. Aí teu telefone começam a ligar que nem louco, né? Enfim, começa a ligar que nem louco pra você, você vai ter que recuperar o banco de dados. Putz, galera, perdi o banco de dados mesmo. Morreu, já era. Não foi por isso, né? Mas enfim, perdi o banco de dados e tenho o backup aqui. Só que minha política de backup era muito simples. Né? Essa política de backup fazia o backup todo dia, só que às 19h56. Fazia um backup full. Ele copiava tudo que estava lá na posição naquele momento. No momento que ele acabasse o backup, levaria esse cara todas as informações para fita o disco. Enfim, maravilha. Então vamos restaurar esse backup. Ok, mesmo procedimento. Database, quando é um banco de dados que não existe, database, restore database, coisa simples, né? Device.
Vou chamar o device aqui, é um device do tipo arquivo, né? Notem aqui, tipo arquivo. Beleza. Vou lá para o meu temp, bkp, tá aqui. Beleza, restaura ele lá. Tá, o nome dele tá aqui, ele conseguiu ler de dentro do backup set, ele conseguiu ler tudo isso. Primeiro log sequence number, lembram? Transações, controle de transações, o SQL Server faz isso. Isso aqui no Oracle se chama CSN, né? Change Sequence Number, algo desse gênero. Beleza? LSN, tá. Quem é o usuário? Beleza. Qual foi o horário até os segundos que eu terminei, né? E o tamanho dele. Ok. Para onde vão os arquivos que você tinha nesse banco de dados, né? Ele leu isso do meu arquivo de backup e ele viu que o meu caminho original era esse e o meu destino vai ser esse. Esse destino aqui, esses arquivinhos aqui, os nomes desses caras aqui, dos arquivos, ele pegou do arquivo de backup, tá? Esse destino aqui, ele pegou da opção padrão do SQL dessa instância, tá? Que está na mesma aba lá de propriedades de database da instância, ok? Muito bem. Opções. Faço uma sobreposição do meu banco de dados, não vou selecionar isso aqui porque simplesmente não preciso, tá? Estado de recuperação. Opa. Estado de recuperação. Qual que vai ser aqui meu estado de recuperação? Eu estou falando assim para o SQL Server. SQL Server, recupere meu banco de dados. As duas opções mais importantes aqui, recovery e no recovery. O que isso quer dizer? Quando eu restauro um banco de dados, eu estou simplesmente pegando os dados que estão nesse arquivo, no meu arquivo de dados, e no meu arquivo de backup, desculpa, e estou jogando eles para o meu arquivo de dados, ok? Quando eu estou recuperando o meu banco de dados, eu estou aplicando o que foi feito durante o processo de backup ou o que estava já no meu log de transações. Então, eu estou aplicando transações que foram comitadas depois que eu fiz a cópia e eu estou desaplicando as transações que estavam incompletas ou que não tem um comando de commit mais para frente no meu log de transações, ok? Isso eu vou deixar eu vou explicar isso melhor num outro vídeo, ok? É o processo de recuperação, recovery, beleza? Eu posso recuperar também, eu posso fazer o restore também com a opção de não recuperação, no recovery. O que isso aqui quer dizer? Aqui eu estou aplicando esse arquivo de backup, pronto, estou recuperando meu banco de dados. Aqui eu vou aplicar esse arquivo de backup, só que depois eu vou aplicar outros arquivos de backup de log em cima desse cara, em cima desse backup. Particularmente, particularmente eu gostaria que a Microsoft deixasse essa opção aqui como padrão, não essa, tá? Porque você pode, a gente está fazendo um restore de um banco de 400k, beleza, coisa pequena, coisa rápida, mas eu posso estar restaurando um backup muito grande e essa opção de recovery não vai ser boa porque eu vou precisar depois restaurar arquivos de log. Como é que eu restauro arquivos de log se ele já aplicou o log do arquivo de backup? Não dá. Ele já aplicou as transações e abriu o banco para você usar. Não dá, o banco ficaria inconsistente. Então você teria que restaurar no recovery. E se no momento de restore você esquecer de colocar a opção no recovery, você tem que fazer tudo de novo. Só que se a gente está falando de um banco que o arquivo de backup é de 100 GB, o banco pode ter, sei lá, 500, 600 GB. Vai demorar muito mais tempo do que o que a gente vai levar aqui, certo? Então eu vou restaurar com o recovery, nesse caso, ok? E vamos que vamos. Dá um ok aqui, beleza. Teste backup com sucesso, ok? Maravilha. Vou fazer um count. Vocês lembram? Ixi, vida. Antes da gente fazer, antes do crash, eu tinha 1508. Agora, após, eu tenho 508. Cara, mas assim, você perdeu dados. Perdi. Mas como? Por quê? Sua política não preveu isso? Não. Eu fiz um backup às 19h56 e tive um crash às 19h58, simplesmente. E a única coisa que eu tinha para recuperar era o meu backup full. Quebrou, quebrou.
O que eu tinha era a política definida. Aí o cliente começa a reclamar com você, né? E você fala que o orçamento era esse. O orçamento que ele tinha era esse e você expôs, claro, como bom DBA, você expôs para ele os riscos. Muito bem, agora vamos trocar um pouquinho essa política. Deixa eu ver aqui o modelo de recuperação desse cara. Full, maravilha, ele vai assumir o que está no model, né? Eu vou inserir de novo mais umas 500. Opa, desculpa. Não está nessa tabela, né? Está nessa. Beleza. Agora eu tenho quantas? Tenho 1080. Maravilha. Antes do crash, então eu tenho 1008. Perfeito? E agora vamos ver depois do crash. Aí tá tudo funcionando bonitinho aqui. Eu vou fazer um backup. Backup full, tá? Vou sobrepor aquele cara lá, ó. Notem um horário aqui. Na realidade não vou sobrepor, não. Vou criar um outro. Agora são 28, né? Beleza. Estou criando um outro. Beleza, foi feito o backup. Maravilha. Vou inserir mais, sei lá, 500 linhas. Quanto que eu tenho aqui de dados? Agora 1500, 1508. Então eu vou trocar esse antes do crash aqui para 1508. Maravilha. Só que aqui eu tenho backup de log. Como? Olha só. Que tipo de backup agora? Agora vai ser um backup de log. Vou levar para o mesmo lugar para a gente não se perder, né? Teste bkp log. Agora são 29. Beleza. Normalmente a gente coloca essa extensão trn, mas porque é transaction log, enfim, sei lá. Mas você pode colocar o tipo que você quiser, a extensão que você quiser. O importante é isso aqui, ó, tipo de backup, transaction log, ok? Vou colocar um overwrite aqui, não que precise, mas enfim. Beleza, bora. Fez o backup. Ok. O que aconteceu agora? Eu tenho os meus backups aqui bonitinhos. Esse 1956 eu vou apagar, tá, pessoal? Não preciso mais dele. Olha a diferença de um backup com compressão e sem compressão. Vou apagar esse cara. Beleza. Eu tenho então o meu backup full e o meu backup de log. Legal. E agora o que aconteceu? Não tive mais transação. Então, após o meu backup de log, eu continuo com 1508. Tá? Mas eu tive um crash agora. Que crash que você teve? Esse. Alguém inadvertidamente foi lá e apagou a minha base de dados de novo. Beleza. Maldito desenvolvedor que tem senha de SA. Tá. Agora, notem que meus dados não estão só em um arquivo de backup, mas estão em dois. Certo? Então, para recuperar meu banco de dados até o ponto, até a última posição válida, o que eu tenho aqui disponível para mim? Eu não tenho mais meu arquivo de log, porque eu apaguei o meu banco de dados simplesmente, certo? O que eu tenho aqui é isso aqui. Beleza? Eu tenho o meu backup full e eu tenho um backup de log de 1 minuto depois. Ok. E eu tenho essa posição aqui, 1508 linhas na minha tabela de teste. Tá, vamos restaurar então esse cara a partir de um device. Vamos lá. Muito bem, backup full. Olha a opção agora aqui, ó. Vai jogar para o mesmo lugar, bonitinho. Não preciso fazer overwrite, mas eu vou recuperar com no recovery. O banco de dados vai ficar não operacional e não vai fazer o rollback das transações que não foram comitadas. E eu posso recuperar logs de transações adicionais. Vamos embora. Ok.
Olha o estado dele agora. Meu banco de dados não está aberto ainda, eu não consigo fazer consultas nele, né? Tenta chamar ele aqui, ó. Ele se chama, nem está aqui na minha sequência. Se eu for olhar na minha sys.databases, o estado dele, teste BKP. Olha o estado dele aqui, ó, restoring. Se ele está em restoring, eu não consigo abrir ele, não consigo enxergar o que está dentro dele. Beleza, não precisamos fazer isso. O que a gente precisa fazer aqui? Aplicar o backup de log, que eu já tinha tirado antes. Restore. Transaction log. From device. Aonde que está o meu transaction log? Tá aqui. Beleza? Point in time ou uma transação marcada. Não tem nenhuma transação marcada, vamos para o point in time mesmo, o mais recente possível. Tá ok? E qual é a opção? Deixa o banco de dados livre para uso, ou seja, recupere ele, faça recovery. Se eu tivesse mais outro arquivo de log para recuperar, eu deixaria ele com essa opção aqui, tá? Mas como eu não tenho, eu vou simplesmente recuperar ele, ok? Eu chamo na opção padrão. Beleza, recuperou com sucesso. Olha ele aqui, bonitão, de novo. Fazer um select count nele. Mesma coisa. Não, é mentira, não funciona. Não, mesma coisa, vocês estão vendo aqui. Agora, tem um outro ponto que eu vou explicar no próximo vídeo. Dá uma olhada aqui. Eu fiz o backup de log e tive crash aqui nesse caso, né? Tive sorte de não ter um outro insert. Mas e se eu fizesse isso aqui? Tive o backup de log, fiz o insert e depois tive o crash. Eu ainda teria perda de dados, mesmo com o backup de log, certo? Pessoal, vou continuar isso no próximo vídeo. Por enquanto é só. Obrigado pela paciência de vocês aí. E acessem nosso blog no www.dbbits.com.br. Até logo, pessoal.